18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03, você no melhor Mix do Brasil e nós estamos começando mais uma edição do 18 horas, eu e ela. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Karime, o Brasil atingiu hoje, terça-feira, a triste marca de 700 mil mortes causadas pelo coronavírus. Ao longo da pandemia que começou no país em março de 2020, os índices de casos e de mortes pela doença apresentaram oscilação, influenciada principalmente pela circulação de novas variantes do vírus, Karime. Exatamente, Carlão. E de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país tem um total de 700.239 mortes e soma 37.258.663 casos de Covid desde o início da pandemia em 2020. Olha só, o contexto epidemiológico atual mostra uma desaceleração no ritmo de mortes no país, como resultados de vários fatores. Entre eles estão o avanço da vacinação, a aplicação de doses de reforço e a formação da imunidade conferida pela infecção natural do vírus. Ou seja, Carlão, vacina. A vacina é a única forma segura de controlar a pandemia. Sim. O perigo agora é a população relaxar com as doses de reforço, que certamente vão ser necessárias ainda durante aí um bom tempo. Sim. E com isso a gente perca aí a proteção imunológica que temos hoje. Olha, se isso acontecer, Karime, nós vamos voltar a ter um cenário potencialmente mais grave, hein? Vai ser pior ainda, e pior do que já foi, é triste demais. Com o aumento de mortes e internações por Covid-19. E por isso é o quê? Fundamental ficar em dia com a vacina e os reforços contra a Covid-19. Caso contrário, como você falou, Carlão, corremos o risco de voltar a registrar altos números de novos casos e de mortes. Então, não vamos dar bobeira, vamos ficar em dia com a vacinação. Não dê ouvidos a fake news, gente. Só a vacina salva. 18 horas. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Presidente do IBAMA admite a possibilidade de suspender licença prévia para a reconstrução da BR-319. Começou hoje o trabalho de reassentamento de mais de 200 famílias vítimas das chuvas em Manaus. O governo federal aprova teto de 1,97% para o empréstimo consignado. Ora, são 6h06. Você confere a partir de agora esses destaques e outros destaques. A notícia de hoje em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 28 de março de 2023. Eu e a Karime com você até às 7 da noite. Em mais uma edição do 18 horas. Olha só, a novela da reconstrução da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho parece não ter fim, né? Faz tempo já. Novela mesmo, virou seriado, né? Seriado daquele bem, né? O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que está analisando recomendações feitas pelo Ministério Público Federal para suspender o licenciamento da recuperação do chamado trecho do meio da BR-319 e assim a estrada continua praticamente intrafegável com vários trechos transformados num grande lamaçal, só buraco. Pois é, Carlão, isso tudo acontece depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter colocado a rodovia BR-319 entre as prioridades do seu governo, ou seja, na relação das obras que teriam atenção especial, prioritária. O chamado trecho do meio equivale a cerca de 400 quilômetros e que em épocas de chuva, como agora, fica terrível, Carlão. Como você falou, fica intrafegável. E a recuperação da BR-319 só é viável em época de campanha eleitoral. Quando, aí sim, né? Todos os candidatos, inclusive, sem exceção, eles usam esse argumento aí. Prometem reconstruir a estrada. Nós vamos reconstruir a BR-319, agora vai. Mas depois que ele se elege, sempre há desculpas de questões ambientais para não tocar a obra.
E isso gera, Karime, é claro, grandes prejuízos para o Amazonas, para nós, para a nossa região. Exatamente, Carlão. Sai governo, entra governo e essa novela da recuperação da BR-319 não tem fim. Sempre há um entrave para asfaltar a rodovia e com isso Manaus fica isolada do restante do país. O lobby ambientalista, é esse o nome mesmo, o lobby ambientalista sempre dá as cartas e a estrada que no passado era toda asfaltada, maravilhosa, agora está aí abandonada. Essa é a realidade. Aí fica naquele puxa e encolhe, num empurra interminável, enquanto o IBAMA breca a obra, o Ministério do Transportes tenta manter uma licença prévia cedida pelo IBAMA ao projeto de pavimentação da BR-319. Entendeu, Karime? É uma grande confusão, né, Carlão? Um diz que sim, outro diz que não, aí vai pra cá, é um imbróglio danado. Enfim, com isso, o que acontece? O tempo vai passando e nada é feito. Assim como foi desde o primeiro e segundo governo de Lula, no governo da Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro e agora se mantém também no terceiro governo de Lula. Agora, o presidente do IBAMA admite em entrevista à BBC a possibilidade de suspender licença prévia da BR-319. Caso gera aí revolta em Associação dos Amigos da BR-319, que há anos luta pela recuperação do chamado trecho do meio, famoso trecho do meio. Exato, e a repórter Odinei Araújo conversou com o presidente dos Amigos da BR-319 e traz mais detalhes sobre o assunto pra gente agora. Entra governo e sai governo e a recuperação do chamado trecho do meio da BR-319, rodovia federal de 880 quilômetros que liga o Amazonas à Rondônia, não sai do papel. Em julho do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente concedeu uma licença prévia para a obra desse trecho. Mas, como o nome diz, o documento é para a fase preliminar do planejamento e ainda não autoriza o início das obras. Em entrevista à agência de notícias BBC Brasil, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que analisa a recomendação do Ministério Público Federal sobre o licenciamento da recuperação do trecho do meio e que existe a possibilidade de a licença prévia ser suspensa. No início do ano, o governo Lula colocou a BR-319, que corta uma das regiões mais preservadas da Amazônia, entre os rios Purus e Madeira, na lista de obras prioritárias. Mas, segundo o IBAMA, o licenciamento prévio intensificou o desmatamento na região. O presidente da Associação Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio, discorda e diz que estão tratando o estudo ambiental da rodovia como se a BR-319 fosse ser construída do zero, mas a rodovia já existe. A BR-319 mostrou que existe viabilidade social, salvou vidas na pandemia, trazendo oxigênio pela BR-319 e mostra viabilidade econômica. É só você ir na feira, agora, no inverno, e ver quanto é que está o custo da fruta, da verdura, dos produtos perecíveis e quanto é que ele vai estar no verão. Muito mais barato, porque pela via rodoviária, o produto chega muito mais barato, com um tempo menor para o comerciante e ele consegue vender isso num preço mais acessível e vender um produto de muito mais qualidade. A possibilidade de suspender a licença prévia na avaliação da associação é um grande atraso em todo o processo de discussão da repavimentação da BR. De acordo com o presidente da entidade, André Marcílio, outros 3 estudos de impacto ambiental já foram reprovados e o que foi previamente aprovado foi elaborado em parceria entre o IBAMA e o DENIT dentro das conformidades e após audiências públicas. Se suspender essa licença prévia, vai ter que ter outras audiências públicas, gastar dinheiro com logística para que as comunidades possam ser ouvidas novamente. As comunidades, inclusive, estão cansadas, que estão à margem da 319 no seu entorno, de tanto falar o que elas querem a repavimentação da 319. Que viram a BR-319 ser explodida no passado, terem um crime de lesa pátria, mas infelizmente as autoridades brasileiras acabam não ouvindo do jeito que eles querem ouvir. A BR-319 foi construída na década de 70 durante a ditadura militar.
mas sem obras de conservação, ficou praticamente intransitável durante anos. Nos últimos anos, obras de manutenção foram iniciadas nas duas extremidades da rodovia, na saída de Manaus e na saída de Porto Velho. André Marcílio explica que os processos de repavimentação e manutenção são diferentes. O processo da repavimentação e o processo da manutenção são diferentes. Se nós atrasarmos mais ainda o processo da repavimentação, nós vamos continuar enxugando gelo, gastando dinheiro à toa, sem necessidade, podendo ter um processo de repavimentação organizado, um processo de repavimentação que garanta todas as condicionantes ambientais, como a construção dos portais, que garantam o controle de entrada e saída, que para poder emitir a licença de instalação, esses portais precisam estar construídos. Ambientalistas defendem que a recuperação da BR-319 pode levar ao desmatamento sem controle da região, a exemplo do que aconteceu na BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governo do estado deu início hoje ao recenseamento de mais de 200 famílias das comunidades Sharp e Manaus 2000 que vivem na área de intervenção do Prosamin Mais. É o reassentamento, né, Karine? Reassentamento, né, Carlão? De mais de 200 famílias, exatamente. O total são aí de 142 famílias que moram nessas áreas de risco e vão receber soluções de moradia como indenizações e auxílio. Os valores somados superam a 8 milhões de reais. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o repórter André Meirelles, que tem mais informações. André, muito boa noite, seja bem-vindo, André. Então, esse trabalho de reassentamento é imediato ou vai demorar algum tempo, alguns meses? Boa noite. Muito boa noite, Karine, Carlão, todos que nos acompanham ao vivo aqui na Mix. Olha só, mais de 140 famílias atingidas pelas chuvas no fim de semana, agora em Manaus, foram indenizadas hoje, né? O estado aí informou que vai atender 200 famílias. De acordo com o governo, inicialmente 142 famílias que já estavam com processos de reassentamento adiantados estão recebendo soluções de moradia. E aí, no total, o governo divulgou que esse orçamento é de 8 milhões de reais. O pagamento que ocorreu hoje no Vasco Vasques faz parte aí do que o governo chama de reassentamento e abrange a comunidade da Sharp e a Manaus 2000. As outras 58 famílias que, segundo o governo, estavam nas áreas mais críticas impactadas pelas chuvas, recebem o Bolsa Moradia, transitória, no valor de R$ 550. O estado afirmou que das 58 famílias, mais de 40 já receberam a primeira parcela. Esse atendimento para início do pagamento da Bolsa para as outras famílias será feito ao longo desta semana, Karine e Carlão. E a gente tem aí a palavra do governador Wilson Lima, a gente vai ouvir agora. A gente deve ter chuvas cada vez mais fortes. A gente está passando para o outro mês e a gente não quer que aquelas famílias que estejam ali sofram mais ainda. Essa semana, de acordo com a autorização que eu pedi lá do BID, a gente já vai dar solução de moradia para 200 famílias. Aquelas famílias que estavam abrigadas lá na escola, elas já estão recebendo uma solução transitória de moradia, estão recebendo o auxílio aluguel. A gente está no processo de andamento na questão burocrática para que elas também recebam suas indenizações, para que possam sair definitivamente do alagado. Elas já não estão mais no alagado, elas já estão sob os cuidados do Estado. E aí logo, em no máximo 45 dias, um mês, elas já vão receber as indenizações delas, se assim elas desejarem. 18 horas. Olha só, vamos lá. Com as 142 indenizações desta terça-feira, o número de famílias das duas áreas do Prosamin Mais, com um processo de reassentamento concluído, chega aí a 410. Os pagamentos variam entre indenização, bônus moradias, auxílio moradia, bolsa moradia transitória, unidade habitacional ou fundo de comércio. Os processos tramitam aí na SUAB. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Beleza. André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
A Secretaria Municipal de Saúde deu início à vacinação contra a influenza, a gripe. O imunizante trivalente está disponível gratuitamente em 171 salas distribuídas nas 5 zonas da cidade para 17 grupos prioritários, Karine. Pois é, Carlão, e a meta da Secretaria é vacinar até o dia 31 de maio mais de 500 mil pessoas aqui em Manaus. E quem tomou vacina contra a Covid-19, atenção, é preciso aguardar aí um intervalo mínimo de 14 dias para poder se vacinar contra a gripe e influenza. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. A imunização é uma forma de proteção da saúde individual e coletiva. E a gripe é uma doença que mata até 650 mil pessoas todos os anos no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Por isso, aqui em Manaus, os grupos prioritários da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza incluem crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e professores das redes pública e privada que já podem ser vacinados. A meta é alcançar 90% deste público. Lembrando que quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa aguardar um intervalo mínimo de 14 dias para poder se vacinar contra a gripe. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, reforçou que o imunizante está sendo ofertado de forma gratuita. Essa vacina é oferecida gratuitamente para a população. A princípio, o público-alvo soma aí aproximadamente 570 mil pessoas, onde são eleitos alguns grupos prioritários. Dentre eles, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas, deficientes físicos. Então, assim, é necessário que se procure. Nós estamos em 171 salas de vacina, sendo que 9 delas nós funcionamos até às 20 horas, aos sábados até meio-dia. Então, assim, essa campanha ela tem data para acabar, encerra dia 31 de maio e a gente pede aí que as pessoas procurem uma sala de vacina mais próxima de você. A diretora de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Zoonoses de Saúde do Trabalhador na Censa, Marinélia Ferreira, explicou quais foram os critérios utilizados para a escolha dos grupos prioritários aqui na cidade. Esses grupos prioritários, eles são escolhidos segundo a sua gravidade, ou seja, são pessoas que têm um risco maior de adoecer por influenza, ter complicações, ter uma gravidade e poder evoluir a óbito mais facilmente do que outras pessoas. Por isso que eles são escolhidos especificamente pelo Ministério da Saúde. Para a autônoma Nilde Pantoja, que levou seu filho Samuel para se vacinar, esse é um compromisso com a saúde da criança. Eu sempre tive muito cuidado em termos de vacinação do meu filho. O cartão dele é todo o tempo cheinho, tudo organizado, porque para não ficar pegando várias furadas. Então é muito importante para as mães, né, que não deixam atrasar a vacina dos seus filhos. A Censa também está disponibilizando a vacinação em domicílio para pacientes acamados. Para esse público, é preciso que os responsáveis façam o cadastro por meio do Disque Saúde, no 0800 280 8280, de 8 da manhã até as 5 da tarde. A lista completa com os endereços e horários das salas de vacinação podem ser acessadas no site censa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e definiu que o governo trabalhe com taxas de 1,97% ao mês. O teto do juro do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Isso mesmo, Carlão. A oferta de crédito estava suspensa há 13 dias. Ficou suspensa depois da decisão de fixar os juros a 1,70% ao mês. O fato é que uma taxa menor e a volta dos empréstimos impactam positivamente na vida financeira de milhares de aposentados e pensionistas. E para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente direto de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, Cadu. Então,
Esse teto de 1,97% vai permitir a volta dos empréstimos consignados, que vai aí uma outra novela, esses empréstimos, né? Boa noite, conta pra gente, Cadu. Como tudo na vida política tem sido novela, né, Karine? Pois é. Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karine, hoje teve reunião entre os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Carlos Lupe, da Previdência, para se chegar a um consenso, definir uma nova taxa de juros menor em relação ao que havia, que era de 2,14% ao mês para os empréstimos e 3,06% ao mês aos cartões consignados. E que seja uma margem satisfatória para os bancos públicos e privados, né, que há 13 dias suspenderam a oferta de crédito aos aposentados e pensionistas em protesto contra a redução das taxas de juros de forma deliberada, precipitada da parte do ministro Carlos Lupe. O ministro da Fazenda queria, de um lado, 1,99%. Já o ministro da Previdência queria menos, 1,83%. O presidente Lula foi o mediador dessa reunião, mas aí ele acabou usando a sua mão pesada de chefe do Poder Executivo para acabar de vez com esse impasse. Então ficou assim: 1,97% ao mês para os empréstimos consignados e 2,89% ao mês para o cartão consignado. As novas taxas de juros foram encaminhadas agora à tarde para o Conselho Nacional de Seguro Social, que é o órgão deliberativo do Ministério da Previdência, que por maioria aprovou essa nova margem de juros. E essas novas taxas só vão valer depois que forem publicadas em uma instrução normativa do Ministério da Previdência. Karine, eu fiz essa narrativa aí para dizer que essa nova taxa de juros, um pouco mais reduzida, né, foi uma imposição do presidente Lula. Agora vamos aguardar uma contrapartida dos bancos. A gente acredita que essa decisão tenha contado com a anuência da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, mas já tem consultor financeiro afirmando que essas novas taxas vão beneficiar os aposentados e pensionistas, porém vai dar prejuízo aos bancos que têm uma alta taxa de operação desses empréstimos. Então vamos aguardar o desenrolar dessa história, porque parece que a questão não está totalmente definida. Talvez se resolva ao longo da semana. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje o ministro Flávio Dino compareceu à Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimentos sobre aquela polêmica visita dele ao Complexo do Alemão, inclusive rendeu vários memes na internet sobre a atuação do Ministério da Justiça nos atos de 8 de janeiro. 2 deputados do Amazonas participaram. Cadu, o que rolou nessa audiência aí? O que está acontecendo? Rolou bate-boca entre os deputados, rolou ironia, rolou deboche do ministro Flávio Dino. Foi um circo, Carlão, hoje à tarde. Teve comédia, drama, ação, um filme completo do Netflix. Faltou só a pipoca. Se eu soubesse que seria assim, eu teria feito uma pipoquinha aqui em casa. Gente, Carlão e Karine, o ministro Flávio Dino atendeu, como você disse aí, Carlão, a um convite, viu? Ele não foi convocado, feito pelos deputados do PL para que ele esclarecesse aos deputados as circunstâncias da visita dele ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As imagens, como você disse, Carlão, que viralizaram nas redes sociais, mostraram ele chegando na favela com um aparato pequeno de segurança, cumprimentando as pessoas, enfim. Isso daí acabou fortalecendo a narrativa de que o PT teria ligações com as organizações criminosas que atuam nessa comunidade, né? Então, outro assunto foram os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, aqui em Brasília. Os deputados da oposição, que foi a grande maioria nessa audiência pública, viu, estão tentando colar a ideia de que o governo do PT seria o responsável pelos crimes. E o terceiro ponto é o decreto presidencial que suspendeu a venda de armas para os CACs, que são os colecionadores, caçadores e atiradores esportivos, né? E outro decreto, logo em seguida, que determinou o recadastramento das armas. Os parlamentares do PL estão irritadíssimos com esses 2 decretos aí, que suspenderam totalmente a comercialização de armas. Foram 5 horas de audiência, Carlão, mas o ministro Flávio Dino não conseguiu explicar quase nada por causa da bagunça que foi essa audiência. Os deputados ficaram indignados com as falas irônicas do ministro Flávio Dino, né, que ele foi lá botar a cara para bater.
e usou desse artifício, né, da ironia, do deboche para responder. Tem gente que responde agressivamente, né? A gente lembra, por exemplo, o Paulo Guedes, quando ele prestou esclarecimentos, foi chamado na comissão, ele agredia os parlamentares, respondia com agressividade e tal. No caso de Flávio Dino, ele foi ordeiro, respondia com calma, mas tinha um tom de ironia, tinha um quê de ironia, um quê de deboche, e os deputados ficaram indignados, né? Eles se sentiram afrontados pelo ministro. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, Carlão e Karime, que a gente vai ouvir agora de uma resposta do ministro Flávio Dino ao deputado André Fernandes. Ele é do PL do estado do Ceará. Esse deputado disse que o ministro responde a mais de 270 processos. E ele consultou isso no Juiz Brasil, né, que é um site de consulta pública na internet, todo mundo usa isso. E acabou levando essa resposta que nós vamos ouvir agora do ministro Flávio Dino. Vamos ouvir. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, dizer com base no Juiz Brasil que eu respondo a 277 processos se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. 18 horas. A gente acompanhou parte, né, da resposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, respondeu ao deputado André Fernandes. Hoje, durante a Comissão de Constituição e Justiça, Flávio Dino compareceu para prestar esclarecimentos sobre a visita dele ao Complexo do Alemão e sobre a atuação do Ministério da Justiça nos atos de 8 de janeiro. Foi um deboche, foi um circo, tinha muita gente bem debochado, gente. Tinha muita fazendo gracinha da Terra plana. O fato é que parece, né, Cadu, que muitos que foram eleitos, há algum tempo já aqui no país, não conseguem vestir a faixa do cargo a que foram eleitos, Cadu. O decoro. Não sabe o que estão fazendo lá, não tem a menor postura de ministro, não tem postura de deputado. Há também os que não tiveram postura de presidente, os que ainda não têm a postura do presidente, enfim, vamos lá, Cadu. Isso, Karime, eu estou tentando analisar porque a gente vive aqui eu já trabalho já há um tempo na Câmara dos Deputados, acompanho o trabalho no Senado e eu vejo que ele utilizou de uma forma exagerada da ironia, do deboche para responder as perguntas, porque foram perguntas também lacradoras. A palavra é essa. Ministro Flávio Dino usou de seu espaço para lacrar e os deputados do PL também usaram suas perguntas para lacrar. Tudo isso para fazer recortes de redes sociais. Certo. Importante a gente frisar isso daí. As redes sociais têm falado muito mais do que a própria narrativa do parlamentar ali na comissão. Na comissão, no plenário, tem parlamentar usando o celular, fazendo selfie, fazendo vídeo selfie ao falar na tribuna. Isso é um absurdo. E o que aconteceu hoje na Comissão de Justiça foi o uso exagerado da lacração. Todo mundo respondendo para gerar aquelas palmas, gerar aqueles risos, gerar aquele efeito para viralizar, espetacular. Exatamente, o efeito
né, nas redes sociais. Isso, efeito espetacular nas redes sociais, está sendo transmitido na Câmara, e também esse efeito nas redes sociais, né? Você faz aquele recorte do vídeo e aí você coloca aquele óculos da lacração e tal, fica aquilo. Então virou uma bagunça geral, e é isso que você falou. Eles estão perdendo esse decoro, essa postura de ministros, postura de presidente, né? A gente importante lembrar aí daquilo que o presidente Lula falou sobre Sérgio Moro. Sim. Não foi solidário, não foi gentil, né? E ainda quer jogar, questionar a eficiência da Polícia Federal e as verdades da operação que gerou na prisão daquele pessoal que planejava matar o agora senador Sérgio Moro. Enfim, todo esse contexto que precisa ser mudado, né, Karime? Que e a gente não sabe se isso... A gente não sabe se isso vai acabar, cara, porque o momento hoje, inclusive, eu estava falando com outro colega jornalista, que hoje o parlamentar, ele prefere usar as suas redes sociais para se pronunciar em vez de ir à tribuna. Por exemplo, nesse caso de ontem, do jovem que esfaqueou e matou a professora lá em São Paulo, e que esse caso, antigamente, há 2 anos atrás, o parlamentar, ele ia à tribuna falar. Ele ia manifestar repúdio, falar qualquer coisa. Hoje ele vai nas redes sociais, ele vai e faz uma selfie. Ele vai no TikTok e vai lá, faz uma selfie dizendo que acha isso. Me pronunciei publicamente nas redes sociais dele. Então, assim, é uma inversão. O que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, entre os parlamentares e senadores, entre os deputados e senadores, é uma inversão de valores. Tudo pela lacração. Agora, Karime, voltando ao assunto da CCJ hoje, dos 3 deputados que fazem parte da CCJ, dos deputados do Amazonas, né? Participaram somente os deputados Capitão Alberto Neto e Fausto Júnior, né? O deputado Capitão Alberto Neto, ele usou o direito dele de fala para dizer que o ministro da Justiça teria se omitido diante da invasão dos manifestantes bolsonaristas aos 3 poderes, né? E que Flávio Dino estaria jogando toda a culpa para a Polícia Militar do Distrito Federal e também para o GSI, que é o Grupo de Segurança Integrada, que é um órgão da segurança exclusivamente da Presidência da República. Já o deputado Fausto Júnior não disse nada nessa audiência, foi apenas um participante. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Agora 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Tribunal de Justiça do Amazonas lançou o primeiro mutirão do júri de 2023 com foco em processos de longa tramitação que tratam de crimes contra a vida, incluindo casos de feminicídio. Carlão, e a meta do mutirão é julgar em torno de 900 processos em todo o estado. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O TEJAN, Tribunal de Justiça do Amazonas, iniciou nesta segunda-feira o primeiro mutirão do júri de 2023. A expectativa é julgar em todo o estado aproximadamente 900 processos relativos a crimes contra a vida, como explica o subcoordenador do TEJAN, desembargador Henrique Veiga. Nós vamos realizar essas sessões do Tribunal do Júri e nós esperamos poder dar vazão a toda essa demanda que está represada. E vamos partir primeiro para uma etapa de 3 meses para depois nós reavaliarmos o nosso desempenho e poder então fazer um freio de arrumação para partir para o restante da etapa. Ainda conforme o desembargador, o mutirão que acontece todos os anos, mas sempre em poucas semanas, agora a previsão é que ocorra num período de 6 meses. Nós poderemos aumentar mais um pouco, porque ao tempo que nós estamos realizando essas sessões, outros processos também estão entrando e o que nós temos visto é que as 3 varas do Tribunal do Júri, por mais eficiência que elas possam ter, o número da criminalidade, o número de delito, não só nas varas do Tribunal do Júri, como também nas outras varas criminais, ela tem aumentado muito, assoberbado muito
as varas que trabalham com crimes dos mais diversos matizes. Assim também as varas do Tribunal do Júri. Então, dentro do que for possível, nós vamos evitar, já estamos evitando todos os esforços no sentido de diminuir essa demanda reprimida. Após o final da primeira etapa, o TJAN irá divulgar uma nova data para o julgamento de outros processos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 37 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora saber, né, Carlão? O que a gente vai tratar daqui a pouco no 18 horas. O Procon do Amazonas alerta os consumidores para não caírem em golpes durante as compras para a Páscoa. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h37, tempo e temperatura, Karime Leão, para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 100%. Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 25 metros e 87 centímetros acima do nível do mar. E pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus aponta que as vendas da Páscoa devem movimentar aí cerca de 61 milhões de reais. O ticket médio, Karime, de compras é de aproximadamente R$160 por pessoa. O levantamento em Manaus revelou que quase 8 em cada 10 entrevistados pretendem realizar compras na Páscoa. E a gente sabe que época de grande movimento de vendas é época também que os criminosos aproveitam para aplicar novos golpes, principalmente na internet, onde os consumidores buscam ofertas de chocolates, ovos de Páscoa, né, Carlão? Sim, para alertar os consumidores, o Procon do Amazonas passou algumas orientações importantes de como evitar esses golpes. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de André Meirelles. Com o período da Páscoa se aproximando, as autoridades amazonenses fazem um alerta à população para que não caiam em golpes como o que vem acontecendo recentemente em outros estados, onde vítimas são enganadas na internet ao acreditar em falsas propagandas e acabam realizando compras online. Só que, na verdade, além de não receber o produto, a vítima acaba tendo até o cartão clonado. Para que o consumidor amazonense não caia nesse tipo de golpe, o presidente do Procon no Amazonas, Jálio Frache, reforça a importância de sempre analisar se os sites de compras são oficiais antes de efetuar um pagamento. Procon orienta os consumidores nesse período de Páscoas para que evite cair em golpes, esteja bastante atento nas compras pela internet, buscar sites confiáveis, buscar sites com referências, que tenha endereço eletrônico, como e-mail, que tenha telefones disponíveis ou um endereço físico, com a garantia de que você conseguirá localizar aquele site quando necessário. Esteja atento também para que haja ali o cadeado no canto superior do site, e você pode buscar informações em plataformas como Reclame Aqui para saber se há reclamações e qual a natureza dessas reclamações. Além dos golpes na internet, o presidente do Procon também alerta para que o consumidor verifique se os produtos de Páscoa nas prateleiras cumprem os padrões de qualidade. Já nas compras feitas presencialmente, nas lojas, o consumidor esteja bastante atento se está cumprindo as promoções, se aquele produto é de procedência. Alguns ovos de Páscoa, por exemplo, ou produtos de Páscoa levam indicação de faixa etária, levam indicação do selo do Inmetro, se tiver algum brinquedo, algo do tipo que acompanhe. Então esteja bastante atento para evitar comprar produtos impróprios e que ofereçam risco à saúde ou segurança das crianças. Caso o consumidor seja vítima de golpes pela internet, o delegado Rafael Guevara, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, orienta como a vítima deve proceder. É importante que o consumidor procure fazer suas compras de ovos e chocolates
em sites conhecidos, nos quais ele já tenha comprado anteriormente, ou que seja considerado idôneos pelo mercado. Caso ele opte por comprar em um novo site, que ele antes procure fazer uma pesquisa, como por exemplo no Reclame Aqui, para verificar se o fornecedor entrega os produtos aos consumidores. Caso mesmo após tomar os devidos cuidados o consumidor seja lesado e seja vítima de um golpe, ele deve procurar a Polícia Civil para registrar o seu boletim de ocorrência, a fim de que a polícia investigue o fato. As denúncias podem ser feitas na Delegacia do Consumidor, no bairro Colônia Oliveira Machado, em qualquer DIP e também na Delegacia Virtual. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, a professora de ciências Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morta nesta segunda-feira em um ataque na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, foi enterrada hoje numa cerimônia marcada por emoção. Ela era apaixonada pela profissão, pelas filhas e pelos netos, Karime. E o estudante de 13 anos afirmou em depoimento à polícia ter planejado o atentado por 2 anos, inspirado nos massacres de Suzano, na Grande São Paulo, em 2019, e de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Olha só, o garoto disse que sofria bullying por causa de sua aparência física na Escola Estadual Tomásia Montoro, onde o crime ocorreu, e em outras unidades de ensino onde ele estudou anteriormente. E hoje, o Ministério Público de São Paulo pediu a internação provisória do adolescente que matou uma professora e feriu outras 4 pessoas em um ataque com faca ontem, Karine. E esse é mais um caso de violência extrema que acontece diariamente no ambiente escolar, tanto da rede pública quanto da rede privada. A relação entre alunos e professores nunca foi tão desrespeitosa, violência e tensa. E um estudo feito pela Unicamp revela que o Brasil teve pelo menos 23 ataques violentos a escolas desde 2002. E para falar mais sobre essa violência nas salas de aula, vamos conversar agora com a psicóloga Aline Silva, ela é terapeuta comportamental. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, como a senhora analisa esse caso que aconteceu em São Paulo e que um garoto de apenas 13 anos praticou um ataque como esse que deixou 4 pessoas feridas e uma professora morta? Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Olá, boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Bom, esse caso do adolescente que cometeu ato infracional, ele demonstra o quanto essa relação, não só entre aluno e professor, mas aluno-aluno, aluno-direção, aluno-gestão, enfim, tem ficado cada vez mais difícil. Isso se deve, na verdade, a muitos fatores. Hoje a escola sozinha ela não tem suportado dar conta de prevenir e combater a violência dentro da escola. Seria um trabalho que deveria ser feito de forma multidisciplinar. Hoje na escola, nas escolas públicas, por exemplo, não tem a presença de assistente social, psicólogo escolar. Hoje, praticamente, os professores eles desempenham muitas funções dentro da escola, então é muito difícil até eles identificarem quem tem um aluno com um transtorno, que precisa de um acompanhamento. Os pais também não fazem esse acompanhamento, acabam negligenciando um pouquinho, deixam de dar atenção aos filhos. Geralmente esse ato de violência, ele normalmente denota, primeiro, um fator genético que a pessoa vai ter. Normalmente ela vai ter uma tendência ali a ter um pouco mais de raiva, um pouco mais de agressividade, ou pode ser que ela tenha uma predisposição a ter um transtorno mental, seja um transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno ali que aquele adolescente possa ter. Denota também um ambiente em que esse aluno ele estava inserido, esse adolescente, o que ele vivenciou, o que ele viu, pelo que ele passou, porque se eu não me engano, ele já tinha tido comportamentos na escola anterior, acabou sendo expulso, ele tinha sido transferido para essa escola nova. E, importantíssimo, percepção individual. Como esse aluno, ele vai perceber todo esse meio no qual está inserido, porque também tem uma questão de escolha. Então, apesar do transtorno que ele pode ter, tem a questão ambiental e também tem a escolha do adolescente entre praticar o ato ou não.
Olha só, a senhora falou em vários fatores e deu para acompanhar, mas eu gostaria de saber, é possível ter uma origem específica de onde chega essa violência, ultimamente, digamos assim? A origem, na verdade, ainda há múltiplos fatores. Às vezes essa violência ela já vem de casa, então esse adolescente ele acaba experimentando essa experiência na interação com pais, avós, filhos, uma educação um pouco mais agressiva, tem um pouco dessa origem. Tem também essa experiência dentro da escola. Então hoje, dentro das escolas, tem a prática do bullying, por exemplo, que ele acaba ensinando o aluno a reagir a essas situações. Então tem a questão de apelidar o colega, a questão da agressão física, né? A violência ela tem a ver com empregar força física, então alguns professores e pais só consideram violência e só tomam alguma atitude quando o filho apanha dentro da escola. Normalmente não se toma uma atitude quando esse adolescente ele recebe um apelido, é incomodado, que aí vem a parte de intimidação e coerção. E, então também vem dentro desse ambiente. Eu estou num ambiente onde eu escuto, e se eu não me engano ele também tinha sido racista com um colega, então esse colega acaba passando por essa violência, provavelmente é possível também que esse colega acabe em algum momento se tornando agressivo de alguma forma, porque não vai saber lidar com a emoção de ter passado por essa agressão do colega. Então dentro do ambiente escolar também ele vai vivenciar essa violência, dentro de casa, dentro do ambiente escolar. Hoje as telas também são fatores que levam os adolescentes, não só adolescentes adultos, a ficarem mais agressivos. Então o adolescente ele tem acesso ao mundo, né? Um tanto de informação. Claro, a tela sozinha não vai deixar ninguém agressivo, mas você vai ter acesso a muita coisa. É verdade. As telas, digamos, computador, a internet no geral, né? Acesso a tudo. É uma ferramenta que aí vai da pessoa que está usando fazer cursos ou ver um tutorial de como matar alguém no colégio, né? Então vai da pessoa esse uso da ferramenta que é a internet, seja por celular, seja pelo computador em casa, enfim. Agora, a gente está nessa situação que não é só que afeta também aqui o estado. A gente sabe que aqui no estado, aqui no Amazonas, aqui em Manaus também existem vários relatos e essa violência também atinge aqui. Na sua opinião, também teria que se trabalhar esses pais, professores, para a gente tentar reverter essa situação? Sim, como eu disse, é importante que esse pai ele seja um pouco mais ativo dentro da escola. O professor sozinho ele não tem como dar conta pela quantidade de alunos, pela situação que a gente já conhece da educação no Amazonas. Ele não tem como dar conta de prevenir, combater, educar, ele não consegue fazer tudo isso sozinho. A escola sozinha ela não consegue fazer isso. E é importante que esse pai ele esteja atento não só ao filho que está um pouco agressivo dentro de casa, mas o filho também está muito calado. Então, meu filho, o que aconteceu? Ouça o seu filho. Se o seu filho relatou algum caso de um colega que foi agressivo dentro da sala, não foi com meu filho, vou deixar voltar, não. Vá lá, converse com a direção, traga esse assunto. Olha, a gente precisa intervir nisso. Então, pais, professores, diretores, né, os gestores ali, a escola como um todo, a comunidade é importantíssimo. Esse processo de educação, ele não vem só da escola, da comunidade inteira. Então, por exemplo, igrejas hoje também tem esse papel de educar esse jovem. Então, um jovem que dentro da igreja vai trabalhar, ligar valores, etc. A arte também é um fator que pode ser um fator utilizado ali para prevenir a violência. Então, comunidade como um todo, né? Então a gente traz tudo. Legal. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigada, boa noite a todos. Valeu, uma ótima noite. Conversamos com a psicóloga Aline Silva, terapeuta comportamental. 6h51. 18 horas. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus reivindica a reposição entre 3,5% a 4% em campanha salarial deste ano. Exato, Carlão. Os trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação querem também ganho real e reajuste no valor do auxílio alimentação. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes.
campanha salarial dos professores e pedagogos da capital, que atuam na rede municipal de ensino, a CEMED, é bem ampla. De acordo com o assessor jurídico do Asprom Sindical, Lambert Melo, são mais de 20 itens na pauta. Então é uma pauta extensa, com mais de 20 itens. E o principal item que o pessoal aí dá mais atenção é a respeito do reajuste salarial. Então nós temos a recomposição da inflação para fazer. A inflação está projetada para algo em torno de 3,5% a 4%, entre 3,5% a 4%. É uma projeção porque nós não temos ainda os dados da inflação do mês de março e de abril, que são meses que entram no cálculo da inflação do período. O período vai de maio de 2022 a abril de 2023. A data base dos professores da CEMED é dia 1º de maio. Por isso, no dia 1º de abril, a categoria se reúne na primeira Assembleia Geral dos Trabalhadores para tratar das pautas que vão constar na campanha salarial desse ano. Além do reajuste salarial, os trabalhadores também vão propor um percentual de aumento real no salário, que é aquele aumento que vai acima da inflação, além das progressões horizontais e verticais, reajustes no auxílio alimentação, transporte e revisão no número de alunos por sala, além do horário de trabalho pedagógico. Ou seja, tem uma infinidade aí de assuntos, né? A pauta com mais de 20 itens, e entre eles a gente também dá destaque para a eleição direta para gestor de escola e a regulamentação correta da recuperação paralela, uma lei que regulamente o rateio das sobras do Fundeb. Depois de aprovada, a pauta será encaminhada à secretária de Educação do município, Dulce Almeida, e ao prefeito Davi Almeida. Os educadores também vão pedir audiência para defender a pauta e começar as negociações. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Então, depois de conseguir o controle do Progressistas, do Podemos, agora o governador Wilson Lima parte para conquistar o comando da Federação PSDB Cidadania. É isso mesmo, Cíntia. Boa noite, bem-vinda. Oi, Karine, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Pois é, o Wilson Lima, ele não vai disputar para prefeito de Manaus em 2024, né, porque ele já é governador, mas ele está participando, eu diria, diretamente aí dessas eleições, viu? E já começou nessa conquista de todos os partidos. Agora se fala aí nos bastidores, ele tem uma conversa com Cidadania, onde está o deputado federal Amon Mandel, que é um pré-candidato, a gente pode falar assim, apesar dele nunca ter oficializado, saiu da boca dele, mas está nas atitudes, está em muita coisa que a gente já viu por aqui. Cidadania que faz federação, ou seja, está ligado aí com o PSDB do senador Plínio Valério, que ultimamente falou que pretende aí vir para prefeito também. Então, também no caso aqui do Plínio, ele falou, né? Agora, o presidente regional do partido, o Elci Barroso, Júlio, ele disse que não teve nenhuma conversa nesse sentido com o Wilson Lima, não. Que está sendo falado aí, mas que ele não está sabendo de nada. Plínio Valério, conversei com ele hoje e ele falou que também não sabe sobre essa aproximação. Vamos ouvir o que falou o senador Plínio Valério? Eu não sei de nenhuma conversa nesse sentido, né? Não passou por nenhum minuto, esse assunto chegou ao meu conhecimento, seja através daí de Manaus, daqui de Brasília, não chegou ao nosso conhecimento, não se cogita isso, não passa na cabeça do PSDB regional fazer a composição com o governador Wilson. Não se trata de gostar dele ou não, se trata de estratégia, de independência. Então, esse assunto não chegou a nós. Se por acaso me perguntarem, como presidente do partido que você está perguntando, eu sou contra, eu não vejo a menor que isso prospere, não faz sentido isso. 18 horas. Oi, Cíntia. Nós perdemos a ligação. Alô, Cíntia Blink? Olá, então, segue daí.
Pois é, o senador Plínio Valério falou que desconhece, mas a gente tem que continuar acompanhando esse caso para saber se o Wilson Lima vai ganhar mais essa federação, né? Mais esses dois partidos ou não. Karime, Carlão. Oi, Cíntia, olha só, o ex-vice-governador Carlos Almeida, agora como procurador, quer adiar o prazo de vencimento do IPTU. O que ele alega para pleitear aí esse adiamento na justiça, hein, Cíntia Blink? Pois é, a gente tem que puxar na memória, né, Carlão? Um vice-governador que foi Carlos Almeida, porque ninguém lembrava dele há muito tempo. Mas ele é da Defensoria Pública e na Defensoria ele está atuando, está tentando usar na Defensoria esse espaço para ganhar esse espaço público político que ele aprecia. Bom, sobre o imposto, o que ele fala é que teve um aumento aí em alguns casos de mais de 400%. Então ele está tentando fazer com que seja suspensa aí a cobrança do IPTU e se o prefeito atender a esse pedido, vai ter que ser feito aí um decreto fazendo aí com que seja suspensa o pagamento desse tributo. Já existe uma revisão aí dos valores cobrados, porque teve muita reclamação realmente. Então, o que foi dito na última semana aí pela Secretaria de Finanças, já que em uma portaria, é que devido a esse aumento no número de reclamações, quem fizer alguma contestação até dia 31 de março, ou se a própria equipe da Secretaria de Finanças identificar alguma coisa equivocada ali, ela vai fazer uma correção. Mas, fora isso, tem essa ação, né, da Defensoria Pública contra essa cobrança. Karine, Carlão. Blink, os deputados gastam 1 milhão por ano com festas e homenagem e querem gastar 40% a mais este ano. Como é que é isso, Cíntia? Essa conta não vai fechar. Pois é, gastaram 1 milhão e 100 em 2022 com festas, homenagens. Esse valor, ele foi pago, né, ano passado e esse ano foi empenhado, ou seja, um valor assim carimbado, esse valor de mais de 40%, agora está em 1 milhão e 500, porque estava pouco antes, né, aí aumentaram um pouquinho mais para caber. E assim, só ano passado foram 40 títulos de cidadão do Amazonas, 71 medalhas Rui Araújo e o que totalizou ali 111 solenidades. Esse ano estão propondo aí novas categorias e, por exemplo, todo ano cada parlamentar tem direito a um deles, a homenagear uma personalidade, né, ali no final do ano. Dessa vez o deputado Wilker Barreto quer que sejam 2, porque tá pouco, né? E ele quer criar também o diploma de boas práticas de gestão. Enfim, tudo isso você vai somando ali um valor que cai pro bolso do contribuinte. Mais gastos, né? Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Valeu, boa Cíntia. noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. 6h59 em Manaus. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil atingiu hoje a marca de 700 mil vidas perdidas devido à infecção pelo coronavírus. O acompanhamento dos indicadores da Covid-19 revela que o pior cenário no país foi observado na semana de 4 a 10 de abril do ano de 2021. Na ocasião, foram registrados 21.141 óbitos semanais e o país contabilizava mais de 351 mil vítimas. O dia com o maior número de mortes foi 8 de abril de 2021, com um total de 4,2 mil vidas perdidas. O contexto epidemiológico atual mostra uma desaceleração no ritmo de mortes no país devido a causas multifatoriais. Entre elas estão o avanço da vacinação, a aplicação de doses de reforço e a formação da imunidade conferida pela infecção natural pelo vírus. O Amazonas soma mais de 14.400 mortes. A data deve servir para que todos façam um balanço do que foi feito de certo e errado, para evitar que novas epidemias matem tantas pessoas. Lembrar o que deram a vida para salvar outras pessoas e demonstrar solidariedade às famílias e aos amigos dos que morreram. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.